Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, estamos começando com a nossa terceira sessão de Mate Web UTFP, tá? Com o propósito de divulgar a matemática para a comunidade em geral. E hoje temos a oportunidade que o professor, o doutor Arturo Fernandes, da UFMG, seja o nosso convidado. Ele vai nos apresentar a palestra titulada Foliações holomorfas e hipersuperfícies Levi-Flat. Tá? Então, eu vou ceder a palavra agora com Guilherme. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Arturo Fernandes e eu vou falar um pouquinho sobre o seu currículo agora. Arturo Ulisses Fernandes Pérez possui graduação em matemática pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, Peru, mestrado em matemática pelo Instituto de Matemáticas e Ciências Afins, INCA, Peru, e doutorado em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INCA, e fez pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Peru. Em 2017 foi Special Session Speaker no The Second Mathematical Congress of the Americas, o segundo Congresso de Matemática das Américas, PMCA. Atualmente é professor associado à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Sua pesquisa é concentrada em foliações holomorfas e hipersuperfícies reais analíticas Levi-Flat. Professor Arturo, a palavra está com o senhor. Bom, obrigado aos organizadores, em especial o Ivan, que a gente teve contato, né, para apresentar hoje a minha palestra. Obrigado a todos, obrigado também aos que estão assistindo, espero gostem da apresentação, e a principal ideia minha é motivar a todos, né, a aprender matemática em si. A gente sempre busca, né, aprendizado e nunca para de aprender. Então, essa é a minha principal missão aqui, né? Então, vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, né? Tá bom. Então, como o título diz, né, foliações holomorfas e hipersuperfícies Levi-Flat. Então, o estudo de foliações holomorfas, ele é motivado, né, de fato, um estudo de equações diferenciais, e, em particular, equações diferenciais complexas, né? Eu sempre pego aqui uma imagem de uma equação diferencial, uma solução de equação diferencial, que é o atrator de Lorentz. É interessante, né, como você vê a acumulação de órbitas, né, nesse centro, né. Então, vou definir os objetos. Então, você, a princípio, quer estudar o seguinte sistema, né. Vamos pensar em duas variáveis, x, y é a derivada, né? Vamos pensar que P e Q são funções holomorfas. Duas variáveis. Pensar em C2. Muito bem. Então, é uma equação diferencial, né? Você pode expressar uma equação diferencial como de várias maneiras. Uma delas é usando um campo de vetores. Vamos escrever aqui x. Posso escrever assim, como P e Q. Escrever ele como mapa. Ou, se você quiser, você pode escrever como derivação.
gosta de álgebra, né? Então vai preferir escrever assim. Então, o sistema que eu comecei, você pode ser interpretado assim. Se você escreve Z para x, y, então esse sistema vai ser derivado de x. Esse sistema 1, digamos assim, vai ser equivalente ao sistema 2, né? Em termos de campo de vetores. E tem outra maneira. Eu vou colocar desse lado, que é considerar uma forma associada ao campo. Se o campo que você escreveu é assim, você tem uma maneira de definir um elemento, um tensor, né, alternado, dessa maneira, dx menos y. E então, o que tem a ver essa forma, essa aqui, ômega, né, é uma forma, né, é a notação usual dos livros, C2, certo? O que tem a ver essa forma com a equação diferencial? Tem a ver o seguinte, vamos ver a relação entre os dois. Então, você pode escrever assim, né, dx sobre, com respeito a derivada de algum tempo, né, algum tempo t, dy em relação ao tempo t. Tá? Então, você poderia escrever o sistema assim. Então, fazendo quociente, entre aspas, e assim. Passando a multiplicar e passando a subtrair, o que temos? Vamos obter Q dx menos P dy igual a zero. E justamente, essa é a forma, né? A forma que a gente começou. Ou seja, o sistema 1 é equivalente a estudar o sistema 3, vou colocar sistema 3, ômega igual a zero. Então, você pode expressar uma equação diferencial desse tipo como estudar o anulamento, né, de uma forma associada a essa equação. Em outras palavras, você tem que estudar o núcleo em todo ponto da forma, né? O núcleo no sentido onde era essa nula, né? Então, é assim que nascem as foliações. Por quê? Porque você vai fixar um ponto, o núcleo fixado um ponto é um subespaço, nesse caso vai ser dimensão 1, porque a gente tem duas dimensões, né, um subespaço. E as soluções da equação diferencial são curvas, cujo espaço tangente coincide com essa direção, com essa curva que você começou. Então, como isso acontece para todos os pontos, pega outro ponto, tem outro, né? Aí passa outra curva, né? Pega outra reta, passa outra curva, né? Então, você vai ter uma família de curvas no espaço. Isso que a gente chama foliação, né? Foliação. Nesse caso, vai ser foliação holomorfa, porque são soluções de campos holomorfos, ou formas holomorfas, que é nada. Então, nesse sentido, as órbitas definem o que chama as folhas da foliação, né? E, então, essa curva existe porque, se você estuda equações diferenciais, você sabe que, dado um ponto, uma condição inicial, sempre existe uma solução local,
que passa por esse ponto. É o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais, bem conhecido na teoria de equações diferenciais. Vale no caso complexo, e, portanto, temos em todo ponto uma foliação. Aí você pode usar o método de continuação analítica e continuar essas soluções a todo o ambiente, né? Se o ambiente for maior que C2, por exemplo, espaço projetivo complexo. Muito bem, então essas soluções são subvariedades, certo? São subvariedades do ambiente todo. Se eu estar num ambiente maior, né? São subvariedades desse ambiente. Então as folhas preenchem o espaço de maneira bem interessante, né? Elas não se cruzam, né? A princípio elas têm o mesmo formato, né? Tipo paralelas. Você pode pensar assim, né? Localmente, de fato, são paralelas, né? Se você pega um ponto, existe uma vizinhança que você pode, via mudança de coordenadas, você pode assumir. Você pode assumir que é assim. Aí. Vou desenhar aqui melhor. Aqui embaixo. Você fixa um ponto, né? Você pode encontrar uma função. Aí tudo é assim, né? Tudo é redes paralelas. Uma pequena vizinhança desse ponto. É conhecido como o teorema de fluxo tubular. Isso acontece para qualquer ponto que esteja na órbita, né? Não seja uma singularidade. Porque pode acontecer, não falei disso, mas pode acontecer pontos onde não tem direção tangente. Onde não tem direção tangente significa que é uma singularidade e você já não tem esse formato. Você pode ter uma coisa assim, tem acumulação, as folhas bem, né? Chega perto e vai embora. Pode ser assim. Então, singularidades. Pode não aparecer. Muito bem. Então, esse seria, a grosso modo, uma foliação holomorfa que é associada a uma equação diferencial complexa. Tá bom? Então, você já vê aqui, se você quer entender, você precisa entender, primeiro, né, que é um campo de vetores, né? Se você quer ser mais preciso, se você tem uma variedade complexa, um campo de vetores é uma seção holomorfa de M no espaço tangente de M. A todo ponto, você associa uma direção tangente. Aí, se você quer do ponto de vista global. Do ponto de vista local, você pode simplesmente pensar o campo como um mapa, né, de C2 em C2, que a cada ponto associa um vetor. Tipo esse desenho aqui, ó, olha só. Todo ponto, uma direção. Todo ponto, uma direção. Esse é um campo. Geometricamente é isso. Usando a matemática é isso. É uma seção holomorfa global do espaço tangente, né? Então, a linguagem natural de foliações holomorfas é a geometria complexa, né? Você fala de espaço tangente, né? E se o campo tem singularidades, aí você tem que considerar o feixe tangente. Então, aí você entra na geometria algébrica, né? Aí, então, é geometria algébrica. Você tem que falar de feixe, porque, em geral, você não vai ter direções tangentes, né? Então, estudo, em geral, de equações diferenciais complexas é ligado à geometria complexa, né? A topologia também, que às vezes você precisa, e um pouco de geometria algébrica, né, necessário.
um pouco de análise também, porque você estuda forma diferente, forma holomorfa, né? Justamente, né, nesse semestre eu estou dando aula de análise no RN. E com meus alunos, na UFMG, temos estudado formas diferenciais, né? Para estudar o teorema de Stokes. Então, no final da apresentação, vou colocar meu canal de YouTube, onde postei minhas aulas de análise 2, de análise no RN, onde vocês podem encontrar tudo o que eu fiz com eles, né? E, claro, também outras coisas, porque eu dei duas disciplinas. Foi superfície de Riemann e análise 2, né? Então, e próximo semestre eu vou dar várias variáveis complexas. Então, se você está interessado, de fato, pode acompanhar aí o meu canal de YouTube, que é aberto a todo mundo. Depois, professor Arturo, você coloca o link aí no final? Sim. Depois vou colocar. Ah, não. Então, por exemplo, esse objeto aqui, ele é estudado na análise no RN, no caso de P e Q, funções diferenciais. Aqui é holomorfo, então é similar, né? Tem alguma diferença, mas similar. Muito bem. Conceito de variedade, já você vê depois, né? No mestrado, com certeza, né? Aí, é isso. Bom, então, é uma área, no Brasil, interessante, né? Que no Brasil tem uma área muito forte, tem muitos professores, investigadores nessa área, no Brasil todo já, especial do INPA, né? Da UFMG também, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, então conheço vários professores nessas áreas, né? E tem conexão com a área de álgebra, com a área de geometria, né? Tem muitas conexões com várias áreas. Então, é interessante para estudar. Aí eu peguei, pensando, né, na apresentação, deixa eu ver se eu... Isso. Por exemplo, alguém pode perguntar ao professor onde aparece, né, um exemplo de equações diferenciais. Aí eu procurei o Poincaré, né? Poincaré é um dos precursores da teoria de equações diferenciais, né? Então, ele estudou o problema dos três corpos, que diz o seguinte: dá um sistema de 3 pontos de massa arbitrários, né? Um sistema de 3 pontos de massa arbitrários, que atraem cada um de acordo com a lei de Newton, do movimento, né? Partindo do pressuposto de que nunca 2 pontos colidem, tenta encontrar uma representação de coordenadas, das coordenadas de cada ponto, ou uma série de uma variável que é alguma função conhecida do tempo. E para todos cujos valores a série converge uniformemente. Então, ele está dizendo, se você tem um sistema de 3 pontos, que eles se movem, né, usando a lei de Newton, encontrar soluções desses movimentos, ou seja, você quer uma equação diferencial, onde você quer encontrar soluções dessa equação diferencial. Então, eu peguei isso aqui. Ó, interessante. Movimento de 3 massas, né? 3 pontos, que não colidem. Aí vão formando. Essas seriam as parametrizações das soluções do movimento. E esse problema é motivado por esse senhor aqui, que põe Poincaré. Vou colocar aqui, né? Henri Poincaré. O que aconteceu? Tinha um prêmio do rei Oscar II, da Suécia, a finais do século XIX, que ele queria, né, o prêmio seria dado àquele que encontrasse uma solução geral para o problema de N corpos, não de 3 corpos, como aqui, sino em geral, N corpos. Isso foi no final do século XIX. O prêmio foi entregue a Poincaré, mesmo sem ter resolvido o problema original. Ele trabalhou no caso de 3 corpos. Okay? Primeira versão do seu trabalho tinha erros, mas mesmo assim ele recebeu o prêmio. O artigo tinha muitas, mesmo assim, mesmo com erros, o artigo tinha muitas ideias importantes
para o desenvolvimento da teoria de equações diferenciais, né? Aí nasce o problema. O que, essencialmente, Poincaré queria, né, era o seguinte, mais ou menos para dar uma ideia, né? Você tem o Sol, vou fazer de amarelo, Sol, tem aqui a Terra, Sul, e por aqui vou desenhar de laranja, vou desenhar a Lua, né? Então, a ideia era assim, então a Terra tem um movimento, né? A Lua tem outro movimento. Bom, e o Sol, aparentemente, ele está fixo. São 3 corpos, cada um com seu movimento. A pergunta era se eles alguma vez colidiriam, ou seja, se a Terra colidiria com o Sol ou colidiria com a Lua, se eles poderiam bater de frente, né? Então, a ideia é encontrar a solução do movimento da Terra em torno do Sol e da Lua também, dos 3, né? Dos 3 movimentos. O problema dos 3 corpos. Então, qual a ideia de Poincaré? Então, o Poincaré pega um ponto da órbita que ele não conhece, pega uma seção transversal, que chama sigma, aí a Terra vai fazer o percurso, né? Vai sair, vai voltar e vai continuar. Vai bater de novo nessa transversal, e assim, vai bater de novo, vai bater de novo. A ideia é estudar o que acontece na transversal. Por exemplo, se eu fixar um ponto, será que ele acumula? Ou será que ele não acumula, ele vai embora? Então, será que cada vez ele está próximo do Sol ou está perto do Sol? Então, esse é um negócio de estabilidade. Estudar a estabilidade do percurso da Terra em torno do Sol. Essa ideia de considerar uma seção transversal à órbita, a solução que tem aqui, é conhecida como holonomia. Holonomia da equação diferencial, no caso, né? E foi descoberto por Poincaré. Então, propriedades da holonomia te dá informação do que pode acontecer no futuro, né? A solução. Beleza? Então, esse foi Poincaré. Tá? Agora, relevância do problema de 3 corpos. Então, o movimento do sistema Sol, Terra, Lua é um problema, né? O movimento de um planeta ou de um cometa, principalmente Sol ou Júpiter, que o Sol e Júpiter são bem grandes, né? Então, eles são relevantes no sistema solar. Se poderia colidir com um cometa, né? Movimento de um satélite artificial entre a Terra e a Lua, né? Então, agora, esse é um problema recente, porque o ser humano lança satélites perto da Terra e perto da Lua, né? Então, aí tem 3 corpos também. Será que eles vão colidir? Então, a pergunta é essa, né? Então, tem a ver com equações diferenciais. O artigo do Poincaré está na internet, então é fácil de achar. Então, se você é curioso, pode procurar. E, em geral, o problema, se não me engano, o problema dos N-corpos continua aberto. Eu não sou especialista nisso, então eu simplesmente quis motivar aqueles que querem estudar equações diferenciais, que é um problema relevante na matemática, né? E conceitos, claro, conceitos dados por Poincaré são usados atualmente na teoria de foliações, como o conceito de holonomia, conceito de folha, conceito de órbita, né? O conceito de singularidade, no caso o Sol poderia ser tomado como singularidade, ok? Tudo isso. Estabilidade também, né? Estabilidade do sistema solar. Então, a noção de estabilidade também é estudada, né? Na teoria de foliações.
Tudo isso motivado no Puga-Ré. Muito bem, então, agora, vou falar um pouco de Levi-Flavio. Então, que é o que eu estudo, né, na minha pesquisa atual, esse é atual, né? E o que tem a ver com foliações, como elas aparecem, né, na literatura e como se relaciona, né? Primeiro, hipersuperfície, já disse o nome, é uma variedade, né, de codimensão no ambiente. Então, vamos a considerar... Sim, antes de falar de Levi-Flavio, vou falar aqui que tinha programado, né? Uma programação, esqueci de comentar do... Ah, tá. Por exemplo, se você pega ômega, vou dar um exemplo, de uma equação diferencial, onde é fácil achar soluções. Tá? Muito simples. Vamos pegar ômega, a forma dada por y de y, x de x. Vamos pensar em duas variáveis em C2. Tá? Bem simples. Então, ômega, como já sabemos, define uma foliação, né? Uma foliação, vou chamar F, tá? Cujas folhas são LC, dadas por as equações de F, x quadrado, igual a constante, para todo C complexo. Então, para todo C complexo, você tem uma família, né, LC, que é uma subvariedade, né? C2, é claro. Uma família são as folhas. Como assim? Como eu achei as folhas? É fácil, né? Nesse caso dá para integrar, né? Porque você pega assim, né? Y de y mais x de x igual a zero, né? Então, passando do outro lado, menos x de x, certo? Aí fazendo a integral dos dois lados. São variáveis separáveis. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Integral de x mais uma constante. C1, vou colocar aqui, C1. Uma constante C1, é um número complexo. Aí, então, multiplicando por 2, vai dar 2C1. Que eu vou chamar C, que é uma constante de qualquer forma. Então, justamente, aqui está, né? X quadrado, y quadrado igual a C. São as soluções da equação diferencial. Então, essas são as folhas, tá? Você encontra as folhas da equação diferencial. Então, às vezes você consegue achar usando técnicas de integração, às vezes não. Nesse caso, quis mostrar um exemplo simples, né, onde você consegue achar soluções. Muito bem. Esse tipo de equações são chamadas equações de primeira ordem. Equações de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque você derivou uma vez, ou seja, tem só uma derivada aqui, né? Só tem uma derivada dy dx. Então, são chamadas equações de primeira ordem. Equações de primeira ordem se identificam com foliações. Agora, mas existem equações de ordem superior. Equações de ordem superior. Porque você tem derivadas de ordem K, por exemplo. Vamos dar um exemplo, né? Vou chamar C dy sobre dx e vou colocar o polinômio f de z igual a sub k, ck mais assim, um polinômio, onde
essas funções aí são funções, bom, vamos colocar C2, tá, para não fazer, não há problema, holomorfas. Então, olha só, então aqui você tem dy dx elevado a k. Então, é uma equação diferencial de ordem k, uma equação de ordem superior. Então, de novo, fazendo analogia com foliações, o anulamento desse polinômio define uma equação diferencial de ordem k. Então, isso equivale a falar de uma, em teoria de foliações holomorfas, a gente conhece como K-Web holomorfa. Não é mais foliação, tá? Porque foliação é derivada de primeira ordem. Em geral, derivadas de ordem maior são conhecidas como webs holomorfas ou K-webs holomorfas. É como se você tivesse superposições de folhas. Então, tem assim, imagina que tem outra, então tem uma superposição. Pode ter mais, hein? Vou colocar mais. Outra. Uma teia, né? No caso aqui seria uma 3-web. Tá? Porque tem três famílias de foliações. Muito bem, então, agora sim, vamos ver as Levi-Flag. Elas têm relação com esses dois objetos. Muito bem, então vamos lá. Hipersuperfície Levi. Então, o que é uma hipersuperfície Levi-Flag? Primeiro, você tem que conhecer H, vamos considerar em C2, tá? H vai ser uma hipersuperfície real analítica em C2. O que é uma superfície real analítica? É simplesmente, se você pega um ponto, para todo ponto, né, existe uma função real analítica, uma vizinhança desse ponto. Nessa vizinhança, o germen, né, nesse ponto, é simplesmente anulamento dessa função. Então, hipersuperfície no sentido que ela tem dimensão real 3, né, porque se você pensa aqui, esse aqui tem dimensão real 4, né, que C é igual a R, né, o isomorfo a R, então C2 tem dimensão real 4, então essa aqui tem dimensão real 3, é por isso chamada hipersuperfície, uma dimensão a menos. E real analítica porque essa função que define ela é por uma função real analítica. Tá? Ou seja, uma série de potências convergentes nas variáveis C e C barra. Vou dar um exemplo. Um exemplo é dado por Cartan, né? Que é conhecida como a umbrella de Cartan, o guarda-chuva de Cartan. O H vai ser igual. Vamos pegar em R3, tá? A gente pode considerar em R4, mas em R3 é assim. Ou só ter uma variável também, não tem problema. X1 quadrado mais x1 quadrado menos x1 ao cubo. X3, isso é um polinomial, né? Então, real analítico em particular. Só tem uma equação que define, nesse caso, uma superfície, né? Se você pode também considerar em R4, tudo bem, você adiciona uma variável aqui e deixa a mesma equação. Não tem problema. Então, ela vive em R3, mas você pode mergulhar em R4. Tranquilo. Ele, Cartan, né, ele foi um dos que estudou hipersuperfícies reais analíticas em espaços complexos. E esse é o gráfico dessa superfície de Cartan. Certo? Ela aparece no sentido de que ela tem uma linha, tá vendo essa linha aqui? Ela faz parte da superfície.
Então, é uma superfície singular. Não é qualquer superfície, não. Isso, x1 igual a 0, x2 igual a 0, né? A reta, a x3, digamos assim, a última reta, a última coordenada, pertence à superfície. Então, tem esse guarda-chuva de cartão. Tem outro guarda-chuva aqui, ó, que é de Whitney. Tá? Whitney. Umbrella. Que a equação é a seguinte. De novo, em R3, tá? Igual a 0. Esse. De novo, aqui singular, né? Esse mastro. É como se você pegasse um papel e colasse ao longo de uma dobradura, né? Faz uma dobra ali, no meio, e junta isso, né? Então, esse é um guarda-chuva também. Mas esse guarda-chuva não vai proteger da chuva de você. Então, parecido. É famoso na teoria de singularidades. Então, por isso eu coloquei. Mas ele aparece nas leis de Flat também. Então, por isso me chama a atenção. E depois vai aparecer um exemplo que eu coloquei aqui. Isso, então vamos olhar. Agora vamos definir as leis de Flat, então. Então, H, vamos considerar em CN em geral, uma hipersuperfície real analítica. Okay. Então, para todo P, vou chamar a parte regular, seja aqui fora da singularidade de H, parte regular, né? Para todo P temos um único hiperplano complexo que está contido no espaço tangente. Então, esse aqui é hiperplano complexo. Então, é a mesma ideia de foliação, só que agora você vai se restringir na hipersuperfície. Você pega, vamos assumir que esse aqui é H, tá? Pega um ponto, aí você pega o espaço tangente nesse ponto, né? É um hiperplano, né? Certo? Ó, se a dimensão aqui é 2n menos 1, esse também vai ser 2n menos 1. Dentro desse plano complexo, você vai escolher uma reta complexa, ou um hiperplano complexo. Vou ensinar aqui direito. Vou escolher assim. Esse seria LP. Dentro daqui. E assim para todo ponto. Então, quando a gente chama Levi-Flat significa que, se para todo ponto, você tem uma solução aqui passada, uma subvariedade tangente. Ou seja, tem uma foliação. Então, H é Levi-Flat. Se essa aplicação que eu vou chamar L é integrável, né? Integrável no sentido que para todo ponto existe uma subvariedade tangente que passa por esse ponto. Integrável, tá? Se ele é integrável. Ou seja, se H admite uma foliação holomórfica, então, é uma foliação real analítica, de fato. Admite uma foliação real analítica.
eu vou chamar L de Levy. Essa foliação é conhecida como foliação de Levy. Então, se H é foliada, com folhas complexas, né? Porque aqui, se você repara, esse hiperplano é complexo, então as subvariedades que aparecem vão ser complexas. Então, com folhas complexas. Subvariedades complexas. Né? Então, esse é Levi-Flat. Levi-Flat é simplesmente uma hipersuperfície real analítica que é folheada por subvariedades complexas. Beleza? Só na variedade. Eu não sei o que acontece fora, hein? Então, poderia acontecer o seguinte, poderia acontecer... Você tem H, né? Ela é folheada, mas você está dentro de um espaço maior, né? Essa X. Você não sabe se essa foliação se essa foliação que mora aqui se estende, né, ao ambiente. Isso de fato é um problema interessante que eu vou comentar depois. Quando que a foliação de Levy se estende uma foliação no ambiente? Então, a princípio, sendo H Levi-Flat, dentro de H temos uma foliação. Certo? Essa é a definição. Vou dar um exemplo. Um exemplo simples, tá? Pegar H. Vamos pegar assim, CW. Para fixar as ideias, vamos pegar C2, ok? Pegar a parte real de C ao quadrado mais igual a 0. Parte real dessa função holomórfica. É claro, essa função, né, ela... Deixa eu pegar assim, né? Essa função, ela está definida em C2, ok? E vai a reais. E é claro que H é a imagem inversa da origem. Então, é hipersuperfície. Hipersuperfície. Real analítica, porque F é real analítica. E a pergunta é, ela é Levi-Flat, ou seja, ela é folheada? Aí vamos ver, né? Vamos ver. É folheada sim, porque H é folheada por ele C, tá, por os pontos x ao quadrado igual a C com C real. Vamos lá, por que isso? De fato, né, porque vou colocar I, né? I é real. I, a constante, I, a raiz imaginária, tá? Se temos isso para todo x em C2, pega a parte real. Parte real, opa, aqui que chamei, que acho que eu vou chamar CW, né, que está usando já. Ele usa CW. C, né, C ao quadrado mais W ao quadrado. Que são as coordenadas que eu peguei no início. Então, se você tem essa equação com C real, pega a parte real disso. Parte real de IC é 0, né? Porque isso aqui é número complexo, porque C é real, IC é número complexo, parte real é 0.
Então, essa aqui é a equação da H. Então, todo ponto que satisfaz isso, a sua parte real é zero. Então, todo ponto que mora nessa subvariedade complexa está dentro de H. Então, portanto, como elas não interceptam, né, para cada C, você vai ter uma LC diferente. Então, tem uma foliação. Aqui, como se fosse R. Para todo Z tem uma folha passando. Beleza? Então, H é Levi-Flat. Parte real. Em geral, parte real de uma função holomorfa é Levi-Flat. Eu coloquei só um exemplo simples para... Mas tem um detalhe aqui, olha só. Aqui as folhas são essas, né? Já sabemos. Mas as folhas, se você pegar a forma que a gente pegou no início, agora vamos pensar assim, né? Essa forma, as soluções são C ao quadrado mais igual ao quadrado igual a constante, mas constante complexa, certo? Dentro dessas constantes complexas, você pode pegar esse tipo de números complexos, IC. Então, em particular, as folhas dessa foliação também são folhas de H. Mas essa foliação ela está em todo o C2, né? Então, em particular, se você... Isso aqui é o C2... Vou desenhar assim, C2, porque não, de fato ele é infinito, né? Mas se isso aqui for o ambiente, e o H está por aqui, então aqui H tem sua foliação. E as mesmas folhas são as folhas que aparecem para F, né? Nesse caso, são as mesmas folhas, está aqui, ó. Então, o que significa? Que nesse caso, F é tangente a H. Por quê? Por que tangente? Porque as folhas da foliação F são as mesmas folhas da foliação H. Ou seja, você tem o seguinte, tem que F restrito H coincide com a foliação de Levy. Isso a gente chama de extensão. Ou seja, quer dizer que a foliação de Levy foi estendida ao ambiente, né? Por essa foliação aqui, foliação holomorfa. Então, a pergunta natural é, aí já nasce um problema, né? Pergunta, se você tem uma Levi-Flat hipersuperfície, pensa mesmo em C2, um German, né? Uma vizinhança da origem. Pergunta é, você tem uma Levi-Flat, tem uma foliação leve dentro dela. Existe uma foliação holomorfa numa vizinhança da origem, de C2, por exemplo. Então, é um problema de extensão holomorfa, né? Esse problema, eu trabalhei bastante e de fato, respondi em parte. Vou contar um pouco aqui como, né? E, por exemplo, aqui é motivado num exemplo. Então, é assim que se faz matemática. Então, vou agora. Matemática, você constrói de várias maneiras. Uma maneira interessante é construir a partir de exemplo. Você identifica um exemplo com certas propriedades e você tenta replicar isso num fato mais geral e enunciá-lo como um teorema. Esse que é uma forma de fazer matemática, né? Então, esse aqui é um exemplo que diz que acontece. Nesse caso, né? Vou dar mais um exemplo agora, tá? Para motivar essa parte. Acho interessante entender esse exemplo, né? Exemplo 2. Tá? Agora vamos lá. CW de novo, em C2, tá?
Bem fácil, hein? Vamos, como fôssemos da escola secundária, ensino médio, né? S e T. S, ou seja, Z é um número complexo, ela tem parte real, parte imaginária, W, número complexo, S e T. Vamos pegar essa M, né? Ou pegar o H para H. Vamos pegar aqui, S quadrado menos T produto menos T ao quadrado igual a zero. De novo, polinomial, H é hipersuperfície em C2, de dimensão 3, né, claro, e H é Levi-Flat. E é folheada por esse conjunto aqui. Para todo ser real. Mas por quê? De onde eu tirei essa equação e como eu sei que ele é Levi-Flat? Então, eu vou fazer a conta de por quê, de onde eu tirei essa equação e por que ele é Levi-Flat. Tá? Então, vou dar tipo uma demonstração. Então, eu começo aqui com essa equação. Então, presta atenção. Essa aqui é conta de escola, hein? Vamos lá. C é real, hein? Não esqueça não. C é real. Tá? Então, vamos pegar o conjugado. C é real, então conjugado não afetado. Beleza. Então, agora subtraio. Para eliminar esse C quadrado, eu vou ter, importante, o C. Eu quero eliminar o C desse sistema, eu não quero que apareça o C. Então, comecei com isso, coloquei conjugado de tudo, subtraí, isolei e consegui o C. O C é esse aqui. Agora, vou substituir na equação. W, C, bom, C é esse aqui. Desse C ao quadrado. Presta atenção, se você entender isso, acho que vamos bem. Muito bem, aí simplesmente substituir. Agora vamos multiplicar por C menos C barra ao quadrado, para eliminar esse quociente. Não gosto de que ele fique embaixo. São manipulações algébricas muito simples. Agora, muito bem, então chegamos nesse ponto. Agora, só lembrar, né, que o C menos C barra é a parte imaginária, né? Ou seja, sobre 2i é y, né? E w menos w barra é simplesmente a parte imaginária de w, né? Então, sobre 2i te dá t. Esse é mais t, isso. Vamos substituir, então. Bom, aqui é o quadrado. Que vai sair isso ao quadrado, 2i ao quadrado, né? Tá? 2i ao quadrado. 2i ao quadrado. 2i passa para cá, né? Substitui w. Bom, w eu não sei. W é S mais IT. Substituir. Aqui, de novo, é 2i ao quadrado. Não, é 5 quadrado. T. T, né? Z. O Z
x mais i, y, mais quadrado, 2i, 2i ao quadrado, t ao quadrado. Pronto. Agora eu vou... Ah, aqui esqueci. Eu multipliquei por... Aqui esqueci, né? Estou achando estranho. Aqui esqueci, porque eu multipliquei por z menos c barra ao quadrado. Então, aqui esqueci de colocar. Aqui é z menos c barra. Né? Porque cancela com 1, só sobra 1. Isso. Pronto, agora sim. Aqui, então, vou corrigir. Aqui é 2it, z, isso. E aqui sai 2i, y, certo? Y, né? Mais 2i ao quadrado, t ao quadrado. Isso. Pronto, agora sim. Ó, tenho 2i, 2i ao quadrado, vai embora. Então, tenho S mais IT y ao quadrado igual tx mais I, tá? I y quadrado mais t ao quadrado. Beleza? Agora vamos cancelar, né? Essa parte com essa parte vai embora. Quando vai sobrar esse menos t ao quadrado igual a 0. Esse é o conjunto H. Olha só. Ó, esse y ao quadrado, esse y ao quadrado, y tx menos t ao quadrado. Y, xy, t menos t ao quadrado. É esse, né? Então, esse é a hipersuperfície cuja solução dessa equação é a hipersuperfície real que satisfaz essas equações, né? Então, e as folhas são essas. Então, eu reconstruí, a partir das folhas, reconstruí a Levi-Flat. Então, as folhas são, de novo, vou escrever aqui, são complexas, né? Ó, para todo z real, eu tenho uma reta, né? Uma reta. Assim, então, folhada assim, ó. Beleza. Agora, pergunta ela é tangente à foliação holomorfa? Ou seja, existe uma extensão? A resposta vamos descobrir. Então, vamos fazer a derivada. Derivada implícita, tá? Em relação às variáveis complexas. Ó, aqui derivar c quadrado de zero, que é constante. Então, daqui sai que c é esse aqui, né? Vamos substituir na equação. Ó, potência. Então, temos o seguinte, então, temos uma 2 wave, né? Pega uma forma eta, vai 0. Essa equação diferencial de segunda ordem, olha só. Igual a 0. Lembra aquele polinômio que eu defini? Polinômio quadrado, equação de segunda ordem. Então, aqui isso aqui é uma 2 wave holomorfa.
Muito simples, hein? Conta na mão. 2 web holomorfa, tangente, as mesmas folhas da foliação. Então, esse aqui é tangente a H. No sentido que tem as mesmas folhas. O que quer dizer? Que a foliação de leve, ela se estende ao ambiente como uma web. Então, uma família aí, que não aparece no gráfico, né? Então, a pergunta inicial que eu fiz, a resposta é negativa, porque, dependendo do exemplo, não vai existir uma foliação que estende a foliação de leve. Pode existir o quê? Uma equação de ordem maior. Tá? Então, isso foi estudado aqui, ó. Aqui. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui o... Isso. Esse foi um artigo publicado no Journal of Geometry Analysis, 2013, hipersuperfície com conjunto singular real genérico. E nesse paper, eu estudei o problema de extensão holomorfa. Então, nesse caso, eu identifiquei condições, né, similares a esse sempre. De fato, esse exemplo foi minha motivação. Tá, esse exemplo está aqui, ó. Foi a motivação para esse artigo, porque eu peguei esse exemplo, percebi que as folhas eram essas, e percebi rapidamente que ele era tangente a uma 2 web. Então, eu percebi qual a propriedade que tem esse conjunto. Esse conjunto, o conjunto singular é grande. Qual é o conjunto singular? O conjunto singular é T igual a 0, Y igual a 0. É grande, é um R2, isomorfo um R2. Dentro de um R4, né? Tem dimensão 2, então tem dimensão muito grande. Então, essa foi a ideia, né? Principal foi essa. Nesse paper, estudamos problemas de extensão holomorfa para uma foliação de leve de uma hipersuperfície analítica, cujo conjunto singular é uma subvariedade genérica. Então, isso que acontece, essa é genérica, de fato, nesse exemplo. E foi essa motivação em 2013, 2012, né? 2013 foi aceito, que eu consegui um teorema de extensão holomorfa, tá? Sobre algumas hipóteses. Então, depois, no ano 2015, apareceram uns colegas russos, né? Rasul Shafikov e Alexander Shukov. Eu conheci o Rasul em Canadá, quando eu fui ao Congresso das Américas. Encontrei com ele e a gente conversou bastante de Levi-Flat, né, que é assunto dele também. Em 2015, eles também estudam esse problema e generalizam um pouco minhas ideias do artigo anterior, tá? Então, é interessante, quem tiver interesse pode dar uma olhada nos meus artigos, vai gostar dessa parte. Ele estuda, no caso, é mostrado que uma foliação de leve de uma hipersuperfície analítica se estende a uma D-web, uma K-web eu coloquei, mas você pode colocar D, perto de um ponto singular não crítico, e admite uma integral primeira multivaluada. Então, esse caso também admite uma integral primeira multivaluada, de fato. Aqui admite também. Eu não fiz a conta, mas admite. Ah, tá. E tem um negócio interessante aqui, olha só. Tá? Só para terminar essa parte, tá? Já terminar minha
Esse aqui. Quando x é zero, ou seja, intercepta h com x igual a zero, o que acontece? Ou seja, intercepta com um hiperplano, né, real. Vai sair s, y ao quadrado, menos t ao quadrado, certo? Esse aqui é a umbrella de Whitney. Que eu falei no início, olha só. Lembra? S, y ao quadrado, menos t ao quadrado. Lembra essa equação? Aqui, ó. Y, S ao quadrado, menos t ao quadrado. Então, o que quer dizer? Que estes tipos de superfícies, né, aparecem dentro da rede flat. E, de fato, aqui tem uma 2 wave, tá vendo? A 2 wave. Tem uma reta e tem outra que cruza. Por todo ponto, tem 2 linhas que passam. Tá vendo? Então, essa aqui é a 2 wave que aparece. Apareceu aqui. Ó. Interessante, né? Então, um exemplo legal. Muito bem, então, para finalizar, quero fazer uma... tem um livro, né, do INPA, que eu escrevi com um colega meu, a gente trabalha junto, em Heavy Flats também, foliações, que você pode achar no INPA, né, então, foi publicado, aí tem vários resultados recentes, né, sobre teoria global e local de Heavy Flats, tá? E para finalizar, tá aqui o meu, bom, fiz um print do meu canal de YouTube, você pode se inscrever, tá? E aí tem os vídeos, por exemplo, integração de K-formas, né? Olha só, a forma de como você integra uma superfície, por exemplo, uma forma, né? Uma K-forma. Essa aqui de superfície de Riemann, teorema de Clifford, teorema de mudança de variável, teorema de Fubini, teorema de Lebesgue, integração, né? Aqui tem homologia de Chegre, superfície de Riemann. Né? Então, tem todos os aulas que foram dadas, o curso está aí. Então, quem tiver interesse pode se inscrever e receber os vídeos, né? Aí é gratuito. Muito bem, então vou finalizar por aqui. Tchau. Obrigado. Certo, então, professor Arturo, muito obrigado pela apresentação, e que inspira bastante a geometria, né? Quem sabe esses exemplos básicos, entre aspas, que você colocou, inspirou um artigo, né, que foi submetido em Journal of Geometry, então, bem renombrado, né, a revista, né? Então, eu gostaria de saber se aqui os presentes no público tem alguma pergunta em relação para fazer ao professor Arturo. Por favor, podem liberar o microfone à vontade, agora sim, e fazer algumas perguntas, alguns comentários, por favor. Só uma coisa, professor Arturo, no cartaz você colocou um desenho, o P, e duas bocas, né, dois cones, e não desenho aqui. Sim, é uma hipersuperfície singular. Que vai abrir. Entendi. Superfície singular. Não desenhei aqui porque tem desenhos legais do umbrella, já está feito. O exemplo é, tipo, é composto por várias umbrelas de Whitney que você colocou, né? Você intercepta com x igual a 0, né? E dá a umbrella. Eu encontrei uma umbrella. Acho que só essa, hein? Porque a umbrella tem dimensão 2, né? Então, só tem essa. Aí, e o desenho, esse desenho aparece em A2 Web, ou seja, tem duas foliações transversais.
É interessante isso aí, como apareceu, né? Então, e claro, você pode fabricar vários exemplos, né? Interessante nesse sentido, conhecendo as folhas, né? Conhecendo as folhas. Então, pessoal, tem alguma pergunta adicional para o professor Arturo? Eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Eu gostaria de saber, além daquele problema dos 3 corpos ou dos N corpos, quais outras aplicações teóricas ou práticas tem das foliações holomorfas ou das hipersuperfícies reais analíticas Levi-Flat? Ah, tá. Bom, o que eu conheço, né, que já vi, tem acho que economia matemática, que são processos estocásticos. Não tem aquela equação diferencial estocásticas, né, que tem uma parte equação diferencial, que uma parte é equação diferencial mesmo, e tem uma soma com a parte estocástica, né? Tem. Que tem aplicação nessa economia matemática, bolsa de valores, finanças, tudo isso, né? Então, eu já vi, e até tem um teorema de existência e unicidade de soluções também, análogo, né, na teoria de equações estocásticas, análogo à teoria de equações diferenciais. Bom, seria uma aplicação, né? Tem outra aplicação, circuitos elétricos, também aparecem equações diferenciais, né? De primeira ordem, segunda ordem, né? Até tem um artigo do Smail, que eu vi do Differential Geometry de circuitos elétricos. Uma vez, por curiosidade, quis estudar, mas não foi muito longe, não. Circuitos elétricos, que meu orientador Arcides fez a tese doutorado nisso, teoria de circuitos elétricos e equações diferenciais. Depois, no caso de Levi-Flat, eles aparecem, né, como geometria também, como conjuntos invariantes de mapas simpléticos. Também tem um artigo disso, né? E mapas simpléticos já tem a ver com teoria de campos hamiltonianos, né? Teoria de Poisson, geometria de Poisson, e já vem com mecânica celeste e tudo isso, né? Vai andando aí, nessa linha. Então é amplo, né? O mundo matemático tem conexão com várias áreas, né? Um assunto se conecta com várias áreas. Isso é interessante, né? Então, você tem que focar numa área, né? Então, eu foquei, de fato, na parte teórica. E, claro, tem as partes aplicadas. Aí, bom, aí cada um tem que ver onde vai focar, né? Então, próxima semana também vou fazendo a publicidade, vou dar uma outra palestra, né, em São Marcos, na Universidade de São Marcos, de EDP, de equações diferenciais, equações parciais, né? Aí vou falar a conexão que isso tem com as EDP holomorfas. Então, tem várias conexões, né? Então, é isso. Então, pessoal, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não deseja fazer uma pergunta, eu vou pedir... bom, como nós estamos assim em presencial, né? Vou pedir para o público fazer uma batida de palmas para o professor Arturo, virtualmente, né? Da palestra. Espero que os vou alunos... colocar meu e-mail no chat. Sim. Eu espero que os alunos presentes, também professores, ficaram motivados, e qualquer informação assim vamos a disponibilizar no Facebook, tá? As informações do professor e o canal de YouTube, tá? Para acompanhar as aulas do professor, que ele tem bastante, tem sobre superfície de Riemann. Por exemplo, eu mesmo estou motivado a estudar, mas só falta pegar um tempinho aí para o embalo, tá? Então, eu vou parar a gravação e depois a gente começa
continuar a conversar em meio informal. Tá, pessoal? Muito obrigado, professor Arturo, por estar presente, por ser nosso terceiro convidado, e esperamos uma futura, um futuro encontro que possa também nos apoiar. Tá? Vamos parar a gravação.